Oi, oi, ótima tarde para você que está chegando com a gente aqui agora no Band Placar, em um oferecimento BandBet segundona, mas a gente já começa a destacar as principais partidas desta semana, na terça-feira, começando com Sul-Americana, lembrando que é aquela fase chamada de playoff, ou seja, quem se classificar vai para as oitavas de final da competição. E Bernardo Ramos, o Vasco tem uma missão impossível, quase impossível, uma missão dificílima, porque levou 4-0 do Independiente Del Valle jogando fora de casa. Fora o baile. Fora o baile. Poderia ter sido mais. O Léo Jardim pegou pênalti naquele jogo, né? É impressionante como esse time do Independiente Del Valle é melhor do que o do Vasco, é fato isso, mais bem treinado pelo Javier Rabanal. E, além de tudo, contava com a altitude de Quito, né? 2.850 metros. Então já é um complicador para o Vasco da Gama. Fora no campo, a equipe mais bem treinada. Quando a gente fala sobre esse Vasco, a gente tem que ressaltar a crise que a equipe enfrenta. Sim. Com invasão no CT, né? na semana passada. O Vasco vencia o Grêmio por 1-0 no sábado, toma um gol no final. Quer dizer, foi um baque. A torcida vascaína fez um protesto grande em São Januário após o empate por 1-1 contra a equipe treinada pelo técnico Mano Menezes. E aí é o Vasco que vai a campo amanhã em São Januário sem o Felipe Coutinho, o GB, que poderia substituí-lo, sentiu uma lesão na sexta-feira antes do jogo contra o Grêmio. O Fernando Diniz até falou sobre isso na entrevista coletiva. Então, ali no cenário é muito ruim para o Vasco da Gama. O GB deve ficar fora um mês, né? Um mês, mais ou menos, com problema muscular, né? A boa notícia é o retorno do David. Não é aquele David que jogou no São Paulo, Fortaleza, sim, DVD. No Internacional, David DVD, exatamente. O David sofreu uma lesão muito grave no ano passado, no dia 29 de setembro, numa partida contra o Cruzeiro no Mineirão, e acabou retornando como titular pela primeira vez, claro, após a contusão, contra o Grêmio no sábado. Ora jogando como um ponta esquerda, ora jogando um pouco mais centralizado. Então, assim, é um alento para o torcedor vascaíno, que vai ter também, o Fernando Diniz deve escalar o Garré, né, ali no meio de campo e tal. Deve ser essa a formação, com o Nuno Moreira também saindo da ponta. O Nuno Moreira é bom jogador esse português. Sim. E centralizando um pouco o jogo. Em contraponto, o Independiente Del Valle, assim, tá com a vaga na mão, né, fez 4-0 fora o baile em Quito, né, o jogo não foi disputado em São Gonçalo, foi em Quito. E como eu disse, é um time muito bem treinado por um técnico europeu, o Javier Rabanal. É impressionante, né, como o Independiente Del Valle investe em técnicos europeus pouco conhecidos, principalmente aqui no Brasil, e eles dão muito certo. Aconteceu com o Miguel Ángel Ramírez, espanhol, com o Renato Paiva, né, a primeira parada dele na América do Sul é justamente no Equador, no Independiente Del Valle, a equipe na qual ele conquistou um título nacional. E agora o Javier Rabanal. Então, assim, é um time que tem como vocação revelar grandes talentos, né? O Guagua é a mais nova joia, o meia pelo lado direito da equipe equatoriana, tem apenas 17 anos de idade. E, por outro lado, o Patrick Mercado, né, que joga no outro lado, no meio de campo, também um jogador jovem, revelado na base do Independiente Del Valle, muito bom. E aí mescla com a experiência do Alcivar, né, que é um volante que jogou, inclusive, na LDU e tal, e forma um meio de campo quase perfeito. Lá na frente, o grande trunfo é o Spinelli, mas acho que ele vai poupar o Spinelli. Deve escalar o Royos nessa partida. Claro que a BandBet já está nessa, com as melhores oportunidades do mercado para esse grande jogo de bola de amanhã em São Januário. Você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e você será direcionado para a capa do site bandbet.bet.br. E a gente abre o site para você e eu vou mostrar como é que você chega à página da Copa Sul-Americana. Como sempre, vá aqui ao menu no canto superior esquerdo da tela, né? E aí você vai na página do futebol. Uma vez na página do futebol, você vai em Américas e aí pronto, né? Você pode entrar na página da Sul-Americana, tá? Deixa eu só colocar aqui direitinho a página especificamente da Sul-Americana, porque em Américas tem muita coisa, tem Copa América Feminina, então você pode fazer a sua fezinha também. Futebol, né? Américas e aí sim Copa Sul-Americana. Tá? E aí já tem tudo para você sobre os jogos de amanhã envolvendo brasileiros na Copa Sul-Americana, tem América de Cali e Bahia, inclusive, e o Vasco da Gama pagando 1,73
para ganhar o jogo, não é para se classificar. Tá, É diferente. pessoal? É diferente, né? Para se classificar é uma missão hercúlea do Vasco da Gama, mas deve vencer esse jogo. Eu acho que ganha principalmente diante de um Independiente Del Valle bem alterado, então faça a sua fezinha, porque vale nesse grande jogo entre Vasco da Gama e Independiente Del Valle amanhã às 9h30 da noite em São Januário, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A gente fala sobre Sul-Americana, mas fala também sobre Série B, né, Aline? É, porque tem jogo amanhã também, nesta terça-feira da rodada da Série B, entre Atlético e Coritiba. O Coritiba vem de uma goleada sofrida para o Paysandu e o Coritiba está na segunda posição da Série B. O Paysandu conseguiu sair da zona de rebaixamento, 5-2 fez no Coxa no fim de semana. E o Atlético, a gente já tinha falado sobre isso aqui na semana passada também, né, Bernardo? Nessa ascensão com um novo treinador que está há menos de um mês no clube, 4 vitórias nos últimos 5 jogos. Vai ser um confronto difícil para o Coritiba, hein? Vai ser muito difícil, até porque a partida será sediada em São João del Rei, nas Minas Gerais. Sim. Né? Então, é assim, é um Atlético que tem, para mim, o cara da Série B, que é o técnico Rui Duarte. Né? São 5 jogos da equipe mineira sob a batuta desse cara aqui, com 4 vitórias. Gente, vale lembrar que o Atlético era o lanterna, desenganado já, da Série B, quando o português chegou. Né? Um português que tem uma experiência como técnico principal, inclusive, no Braga, que é a 4ª força do futebol português. Ele chega e o time dispara. Né? Inclusive, veio de uma vitória muito boa jogando na Fonte Luminosa, ou seja, fora de casa, Sim, sobre a Ferroviária na semana passada. Né? Então, assim, um trabalho fenomenal do técnico português. Em contraponto, é o Coritiba que, como você bem disse, vem ainda muito bem na classificação, é o vice-líder da Série B, time treinado por esse cara aqui, o Mozart, né? Mas teve uma derrota muito esquisita para o Paysandu, né? Sim. 5-2 jogando no Couto Pereira, um baita de um vexame da equipe Coxa Branca, que foi campeã brasileira da Série A em 1985. Para esse jogo contra o Atlético, o Mozart contará com o retorno do Michael, né? O God of Saga, jogador que fez história no São Paulo em 2016, né? Ali, naquela campanha da Libertadores e tal, depois perdeu muito desempenho e aí perambulou por outros clubes do futebol brasileiro, como Santos e Vasco da Gama. Então, assim, eu vejo um Atlético muito forte para esse jogo. E claro que a BandBet está nessa, contigo, com as melhores oportunidades do mercado, para esse grande jogo de bola. Aponte sua câmera para o QR Code que está aqui em cima e você será direcionado para a capa do site da BandBet. Já tem tudo lá para você sobre a Série B com direito a boost. Olha só. Ou seja, BandBet multiplica com odds turbinadas sem iguais no mercado. Eu vou provar isso para você agora, quer ver? Olha só, Coritiba ganhando o jogo. Pode acontecer, o Coritiba é vice-líder, claro, né? Com mais de 1,5 gols na partida. São 2 equipes muito ofensivas. Sim. Então isso pode acontecer. Essa combinadinha que nós dois preparamos para você é bem factível, né? Pagando 6,20 contra 5,40 na média do mercado, ou seja, uma especial imperdível para você na BandBet. Então faça a sua fezinha, repito, aponte sua câmera para o QR Code que está aqui em cima e você vai acessar a capa do site da BandBet. O que você sempre fala por aí, Aline? Jogue com responsabilidade, só para maiores de 18 anos. Até mais!